O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho, merece uma salva de palmas a palavra de Deus. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a força, a graça viva do Espírito Santo de Deus, que nos deu o dom da compreensão, do entendimento, e essa palavra de Deus possa ser acolhida, assimilada em nosso coração, e nesse tempo de quaresma possamos fazer de tudo para colocá-la em prática. Amém? Hoje nós estamos celebrando, a festa da Cátedra de São Pedro. O que é a cátedra? Quando a gente fala catedral, cátedra, a sede, a cadeira. Cátedra literalmente significa cadeira, a cadeira. Lá no Vaticano tem a cátedra, a cadeira, a sede do Papa. Desde Pedro até Francisco, a sucessão apostólica. E o Papa, quando a gente ouve falar assim, o Papa pronunciou ex-cátedra, não é que ele tirou ex-cadeira, não. A partir da cadeira, a partir da sua sede, quando ele define temas de fé e da moral de costumes, a infabilidade do Papa, a autoridade suprema, sempre com o colégio dos bispos, enfim, mas a autoridade do Papa. Quando a gente fala de nossa igreja, a gente tem algumas características. Quando a gente pega, vamos recordar, quando a gente pega a nossa identidade, o nosso RG, tem 4 coisas que temos no nosso RG. Vamos recordar? O nosso nome, o nosso número, a nossa foto e a nossa assinatura. Nome, número, foto e assinatura. 4 coisas que são nossas. O nome do pai e da mãe são deles, mas estão lá, mas são deles. Mas nossa mesmo são essas 4 coisas. A igreja também tem 4 características fundamentais. E é bom a gente recordar de vez em quando. Quando a gente reza o credo mais antigo, o niceno constantinopolitano, a gente recorda. A gente fala que a nossa igreja, vamos recordar um pouquinho? A nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Una, santa, católica e apostólica. São essas 4 notas da nossa igreja. Una, a unidade. E a gente verifica a unidade de nossa igreja mediante 3 coisas. Como a gente fala, por que a nossa igreja é una? A unidade de governo, primeira unidade, vamos falar da unidade de governo. Unidade de governo, a gente sabe quem é o Papa, a gente sabe quem é o bispo, a gente sabe quem é o pároco, a gente sabe as autoridades da nossa igreja. Temos isso muito bem definidos. A gente não tem o direito de chegar por aí, inventar igreja, criar igreja, não temos. Temos uma unidade de governo, uma unidade. A outra unidade que a gente tem são 3 unidades, viu? Una, santa, católica e apostólica. Mas dentro da una temos 3 coisinhas. Unidade de governo, unidade de doutrina. A gente tem a nossa doutrina bem definida.
Temos os nossos dogmas, o catecismo, é ali que a igreja ensina, a partir do evangelho, a partir do magistério da igreja, da tradição da igreja. Então a igreja tem essa unidade de doutrina. E a terceira unidade é a unidade de liturgia, né? Eu posso ir lá no Japão, agora não dá porque não posso viajar, mas eu posso viajar lá para a Itália, eu posso não entender o idioma, não sei o que estão falando, mas se eu vou numa missa, eu sei exatamente o que está acontecendo, é ou não é? Eu sei o que está acontecendo, eu posso não entender o idioma, mas existe uma unidade de culto, existe uma unidade de liturgia em nossa igreja, unidade de governo, de doutrina e de culto, de liturgia. Una santa, segunda característica, una santa. A nossa igreja é santa? A gente fala assim que a nossa igreja é santa e a nossa igreja é? Quem falou pecadora? Hã? Nossa igreja é pecadora? Nossa igreja? Não, não. Estou livre. Não, a nossa igreja não é pecadora. Não é pecadora, sabe por quê? Por que é a igreja? A igreja é a continuidade de Cristo na história. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Como é que a igreja, como é que o corpo de Cristo pode ser pecador? Não pode. Os membros, pecamos. Temos a quaresma para a gente se converter a cada dia. Os membros pecam, mas a igreja, ela é santa. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. E se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, como é que o corpo vai ser pecador? Não pode. Então a igreja é santa, nada de dizer a igreja é santa e pecadora, a igreja não é pecadora. Os membros pecam, é diferente, que precisam de conversão. Então, una, santa, católica. Católica, a palavra católica significa kataroló, segunda universalidade. Então aquela pessoa que diz assim, ó, qualquer situação, diz assim, ó, eu vou evangelizar o mundo inteiro, opa, é católico. Por mais que seja de outro, se disser isso, que vai evangelizar o mundo inteiro, vai fazer missão no mundo inteiro, é o princípio da catolicidade, ou seja, a universalidade, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Catalicon, diz o evangelho de Jesus, catalicon, catarolós, catolicidade. Una santa católica e apostólica. Apostólica, porque tem essa sucessão apostólica. A gente conhece na Bíblia, na palavra de Deus, o Pedro. Como é que é o nome do Pedro de hoje? Como é que é o nome do Pedro de hoje? Francisco, é o Pedro de hoje. Então existe uma sucessão apostólica. E é interessante a gente entender, né, que no Evangelho de hoje, Jesus, quando ele fala para Pedro, primeiro que Jesus não quis saber se estava interessado no Ibope, eu quero ver as minhas redes sociais, eu quero ver quantos likes eu tenho. Jesus não estava interessado nisso, na sua popularidade, quantas pessoas que me conhecem. Não, a gente faz isso, Jesus não. Jesus queria saber, por isso que perguntou, o que as pessoas dizem a meu respeito? Porque Jesus queria ver se os discípulos estavam entendendo verdadeiramente quem era ele, quem ele era, para dar um passo seguinte. Então, compreende que eu sou, então eu vou dar um passo seguinte. Então, logo em seguida que Jesus perguntou isso, Jesus falou, eu tenho que ir para Jerusalém. Lá vão me matar, vão me prender, vão me crucificar. E Pedro toma a palavra, Senhor, afasta-te, o Senhor vai querer assustar essas pessoas, pelo amor de Deus. Já estão assustados, coitado, para de dizer isso. Afasta-te de mim, Satanás. Não pensas como Deus. Então, Jesus quer que entendamos a sua missão. Ele veio para morrer. Ele veio para morrer, a quaresma nos ensina isso. Assim como Jesus veio para morrer, precisamos também morrer em nós o pecado, o velho homem, para deixar uma criatura nova surgir. E Jesus, quando conversa com Pedro, é interessante, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não disse assim, ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei as minhas igrejas. A minha igreja. Como diz Jesus, para quem é um bom entendedor, quem tem ouvidos, ouça. Então, no Antigo Testamento tínhamos o povo de Deus. Veio Jesus, continuou com o povo de Deus, mas esse povo de Deus ele chamou agora de igreja. Igreja, e fundou uma. Temos que saber qual. E aí a gente tem a nossa história. E é por isso que hoje, ao recordar a cátedra de Pedro, a gente recorda que a nossa igreja é una, santa, católica e apostólica.
É a igreja que nasceu do coração de Jesus. É a igreja que nós fazemos parte, que nós temos que honrar. Que honrar. Às vezes somos bons em criticar e achar defeitos. Sim, precisamos melhorar. Os ministros precisam melhorar, os padres precisam melhorar, os bispos precisam. Nós precisamos, todos nós. Mas a igreja só se tornará santa cada dia se você, leigo, se você que está aqui, se converter. Se converter. Às vezes é fácil falar mal do padre, falar mal daquele ministro, falar mal mas assim você, e a tua vida, a tua conduta, a tua história, converte também. Você é igreja, então se converte. E acima de tudo, para conservar essa comunhão, essa unidade. Unidade de governo, unidade de doutrina, unidade de igreja. Una, santa, católica e apostólica. Uma salva de palmas para a nossa igreja, para o nosso Papa.